A guerra de Troia já dura 10 anos. O exército grego está acampado fora dos muros de Troia. Um sacerdote de Apolo chega ao acampamento grego. Ele pede ao rei Agamenon que devolva sua filha, Criseida. Agamenon se recusa e insulta o sacerdote. O deus Apolo fica furioso e envia uma peste mortal. Muitos soldados gregos adoecem e morrem. O grande guerreiro Aquiles convoca uma assembleia. Um profeta revela que a peste é a punição de Apolo. Agamenon, com raiva, concorda em devolver Criseida. Mas ele exige outra mulher como compensação. Ele decide tomar Briseida, a escrava de Aquiles. Aquiles fica possuído por uma cólera terrível. Ele jura que não lutará mais pelos gregos. Esta briga entre os dois heróis trará grandes problemas. Zeus envia um sonho para Agamenon. O sonho diz que os gregos podem vencer Troia agora. Agamenon acredita no sonho e fica muito confiante. Ele decide testar o ânimo do seu exército. Agamenon reúne todos os soldados gregos. Ele mente para eles e dá uma notícia falsa. Ele diz que a guerra está perdida e que eles devem voltar para casa. Os soldados acreditam nele e correm para os navios. Eles estão muito cansados da longa guerra. Odisseu, um herói inteligente, para a fuga. Ele fala com os soldados e os convence a ficar. Odisseu lembra a todos do juramento de Helena. Finalmente, o exército grego se prepara para lutar novamente. O teste de Agamenon quase causou um grande desastre. Os dois exércitos se reuniram entre as muralhas de Troia e o acampamento grego. Os líderes fizeram um acordo solene para parar a guerra. Eles decidiram que Paris e Menelau duelariam sozinhos. O vencedor ficaria com Helena e todos voltariam para casa. Os dois homens fizeram juramentos sagrados diante dos deuses. Eles prometeram aceitar o resultado do duelo. O duelo começou no espaço entre os exércitos. Menelau era um guerreiro forte e experiente. Paris era mais bonito, mas menos habilidoso na luta. Menelau atacou com força e quase venceu. De repente, a deusa Afrodite resgatou Paris do campo de batalha. Ela o levou em segurança para dentro dos muros de Troia. Menelau ficou furioso porque não havia um vencedor claro. Os gregos exigiram a vitória e o retorno de Helena. Os troianos se recusaram,
Então a terrível guerra continuou. A paz durou pouco tempo. Pares e Menelau lutaram, mas ninguém venceu. Então, os deuses decidiram intervir novamente. Atena, disfarçada, convenceu um soldado troiano a atirar uma flecha. A flecha atingiu Menelau, quebrando o acordo de paz. Os gregos ficaram furiosos com a traição. Agamenon ordenou que seu exército se preparasse para a batalha. Os soldados gregos pegaram suas armas e escudos. Eles formaram longas filas em frente aos muros de Troia. Do outro lado, os troianos também se organizaram para a defesa. O som dos tambores e gritos encheu o ar. A grande batalha finalmente começaria. Atena deu grande coragem e força ao herói Diomedes. Ele lutou ferozmente contra os troianos no campo de batalha. Diomedes até feriu os deuses Ares e Afrodite, que ajudavam Troia. Seu ataque foi tão poderoso que os troianos recuaram com medo. Ele perseguiu o herói troiano Enéas, que foi salvo por seu deus protetor. O deus Apolo advertiu Diomedes para não desafiar os deuses. Mesmo assim, Diomedes continuou sua luta impressionante. Ele capturou os cavalos lendários do rei troiano Reso. Essa vitória foi um grande golpe para o exército de Troia. A noite finalmente parou a batalha e os exércitos descansaram. A Aristeia de Diomedes mostrou seu momento de maior glória. Os gregos celebraram seu herói por sua bravura extraordinária. Héctor, o grande guerreiro de Troia, deixa a batalha por um momento. Ele volta para a cidade para ver sua esposa, Andromaca, e seu filho bebê. Andromaca está muito preocupada e com medo. Ela implora a Héctor para ficar dentro dos muros da cidade. Ela teme que ele morra na guerra. Héctor explica que ele precisa lutar para proteger Troia e sua família. Ele diz que a honra dele como guerreiro é muito importante. Então, Héctor tenta pegar seu filho nos braços. O bebê fica com medo do elmo brilhante de Héctor. Héctor ri, tira o elmo e abraça seu filho. Ele reza aos deuses para que seu filho se torne um grande homem. Este é um momento de amor e tristeza para a família. Andromaca sabe que pode ser a última vez que vê seu marido. Finalmente, Héctor se despede e volta para a guerra. A batalha continua por muitos dias. Héctor, o maior guerreiro de Troia, desafia os gregos para um duelo.
Os gregos escolhem Ajax, um homem enorme e forte, para lutar contra ele. Os dois heróis se encontram no espaço entre os dois exércitos. Eles lutam com lanças, depois com espadas e pedras grandes. O duelo é muito longo e equilibrado. Ninguém consegue vencer o outro. Finalmente, a noite chega e os arautos param a luta. Héctor e Ajax mostram respeito um pelo outro. Eles trocam presentes antes de voltar para seus acampamentos. Héctor dá sua espada para Ajax. Ajax dá seu cinto para Héctor. Os dois exércitos têm uma trégua temporária para enterrar os mortos. Mas todos sabem que a guerra vai continuar em breve. Os exércitos grego e troiano se preparam para lutar novamente. Paris, o príncipe troiano, desafia os gregos para um duelo. Menelau, o rei grego, aceita o desafio com alegria. Os dois homens lutam com lanças e espadas. Menelau está quase vencendo o duelo. De repente, a deusa Afrodite salva Paris do perigo. Ela o leva para seu quarto em Troia. Os gregos ficam furiosos porque Paris desapareceu. Eles acreditam que venceram o duelo. Então, um soldado troiano atira uma flecha contra Menelau. A flecha fere o rei grego, mas não é grave. Isso quebra o acordo de paz entre os dois lados. A batalha geral começa novamente com muita violência. Muitos heróis de ambos os lados lutam bravamente. O dia termina sem um vencedor claro. Os líderes gregos estão muito preocupados porque estão perdendo a guerra. Agamenon decide pedir desculpas a Aquiles para fazê-lo voltar à batalha. Ele envia uma embaixada com 3 homens importantes, Odisseu, Ajax e Fênix. Eles levam presentes valiosos de Agamenon para Aquiles. Os 3 homens encontram Aquiles em sua tenda, tocando uma lira. Odisseu fala primeiro e explica a situação perigosa do exército grego. Ele oferece os presentes e pede que Aquiles esqueça sua raiva. Aquiles responde com palavras fortes e recusa os presentes. Ele diz que sua honra foi ferida e que não confia mais em Agamenon. Fênix, seu antigo tutor, tenta convencê-lo com um apelo emocional. Ele conta uma história sobre a importância da amizade e do perdão. Finalmente, Ajax fala e argumenta sobre a lealdade aos companheiros. Aquiles fica um pouco tocado, mas mantém sua decisão firme. Ele diz que só voltará para casa ou lutará quando seu amigo Patroclo estiver em perigo.
A embaixada volta para o acampamento grego sem sucesso e muito triste. A noite chegou e a batalha parou. Os gregos e os troianos descansaram em seus acampamentos. Os líderes gregos estavam preocupados e se reuniram. Eles queriam informações sobre os planos dos troianos. 2 guerreiros, Diomedes e Odisseu, se ofereceram para espionar. Enquanto isso, o líder troiano, Heitor, também tinha um plano. Ele pediu um voluntário para espionar o acampamento grego. Um homem chamado Dolon aceitou a missão perigosa. Dolon pediu o cavalo de Aquiles como recompensa. Ele saiu do acampamento troiano durante a noite escura. Diomedes e Odisseu ouviram Dolon se aproximando. Eles o capturaram facilmente porque Dolon ficou com muito medo. Dolon contou todos os planos e segredos dos troianos. Depois de obter as informações, Diomedes matou Dolon. Os 2 espiões gregos voltaram para seu acampamento em segurança. Agamenon, o líder dos gregos, fica furioso com a retirada dos troianos. Ele decide atacar com toda a sua força. Esta é a sua Laristeia, um momento de grande bravura. Primeiro, ele mata 2 guerreiros troianos importantes. Depois, ele enfrenta e derrota muitos outros soldados. Os troianos começam a ter muito medo dele. Até mesmo Heitor evita uma batalha direta nesse momento. Zeus, o Deus Supremo, ajuda Agamenon temporariamente. O rei grego avança muito perto dos portões de Troia. Parece que os gregos vão vencer a guerra rapidamente. Mas então, Agamenon é ferido por um guerreiro troiano. A ferida não é mortal, mas é muito dolorosa. Ele é obrigado a sair do campo de batalha para se tratar. Sem o seu líder, o ânimo do exército grego diminui. A vantagem dos gregos desaparece rapidamente. Os troianos, liderados por Heitor, avançam com grande força. Eles atacam o muro que protege os navios gregos. Os gregos defendem sua posição com coragem. A batalha é violenta e muitos guerreiros caem. Heitor pega uma pedra enorme e quebra o portão principal. Os troianos entram no acampamento grego. Eles começam a atear fogo aos navios. Os gregos ficam desesperados. Patroclo, amigo de Aquiles, fica muito preocupado. Ele pede permissão a Aquiles para lutar. Aquiles recusa, mas entrega sua armadura a Patroclo.
Patroclo se veste com a armadura e lidera os mirmidões. Os troianos, assustados, pensam que Aquiles voltou. A chegada de Patroclo muda o rumo da batalha. Os troianos avançam com grande força. Eles chegam muito perto dos navios gregos. Héctor, o líder troiano, está determinado a queimar os navios. Os gregos lutam desesperadamente para defender seu acampamento. Ajax, o grande guerreiro grego, defende um navio sozinho. Ele usa uma enorme lança para empurrar os troianos. A batalha é violenta e muitos homens caem. Patroclo fica muito triste ao ver os gregos em perigo. Ele vai falar com seu amigo Aquiles. Patroclo pede para Aquiles emprestar sua armadura. Ele quer liderar os soldados e animá-los. Aquiles finalmente concorda com o pedido. Patroclo veste a famosa armadura de Aquiles. Ele e os outros guerreiros partem para a batalha. Hera, a esposa de Zeus, queria ajudar os gregos na guerra. Ela criou um plano para enganar Zeus. Primeiro, ela se arrumou com roupas muito bonitas. Depois, ela pediu ajuda à deusa do amor, Afrodite. Hera pediu um cinto mágico que tornava qualquer pessoa irresistível. Afrodite concordou e deu o cinto para ela. Hera foi até Zeus, que estava no Monte Ida. Ela usou seu charme e o cinto mágico. Zeus ficou muito atraído por Hera. Ele propôs que eles fizessem amor ali mesmo. Hera aceitou, mas esse era seu plano. Enquanto Zeus estava distraído, ela sinalizou para o deus do sono. O deus do sono fez Zeus cair em um sono profundo. Com Zeus dormindo, Hera pôde ajudar os gregos sem interferência. Foi um grande engano, e Zeus ficou muito bravo depois. A batalha se moveu para perto dos navios gregos. Os troianos, liderados por Heitor, estavam muito confiantes. Eles queriam queimar os navios para prender os gregos em Troia. Os gregos lutaram desesperadamente para proteger seus navios. Ajax, o grande guerreiro, defendeu um navio sozinho. Ele usou uma enorme lança para empurrar os troianos para trás. A situação era crítica para o exército grego. Patroclo, o melhor amigo de Aquiles, observou a luta da tenda. Ele ficou muito triste ao ver os gregos em perigo. Patroclo implorou a Aquiles para deixá-lo lutar. Aquiles finalmente concordou,
mas com uma condição importante. Patroclo poderia usar a famosa armadura de Aquiles. Ele não deveria perseguir os troianos até os muros da cidade. O objetivo era apenas afastar os troianos dos navios. Com nova esperança, Patroclo se preparou para a batalha. Os troianos continuam atacando os navios gregos com grande força. Heitor lidera o ataque e está muito perto de queimar os navios. Os gregos lutam desesperadamente para proteger sua única rota de fuga. Ajax, o Grande, defende um navio sozinho com seu enorme escudo. Ele usa uma longa lança para empurrar os troianos para longe. Os gritos dos guerreiros e o som dos metais são ensurdecedores. Muitos heróis de ambos os lados caem feridos ou mortos. O campo de batalha está coberto de sangue e armas quebradas. Os gregos formam uma parede sólida com seus escudos. Eles não podem recuar, ou perderão tudo. A situação parece sem esperança para os gregos. No Olimpo, os deuses observam a luta com grande interesse. Alguns deuses querem ajudar os gregos, outros os troianos. A batalha é tão equilibrada que ninguém sabe quem vai vencer. Menelau, o rei de Esparta, fica furioso com a morte de seu amigo. Ele decide lutar com grande coragem para se vingar. Esta é a sua Aristeia, um momento de grande glória na batalha. Ele avança contra os troianos como um leão feroz. Muitos guerreiros troianos caem diante dele. Menelau procura por Paris, o homem que roubou sua esposa, Helena. Paris, com medo, se esconde atrás de seus soldados. Héctor, o irmão de Paris, tenta encorajá-lo a lutar. Mas Paris se recusa e foge do campo de batalha. Menelau fica muito frustrado por não poder enfrentar seu inimigo. Em vez disso, ele continua a lutar bravamente contra outros troianos. Os gregos são inspirados pela coragem de Menelau. Eles empurram os troianos de volta em direção à cidade. A Aristeia de Menelau mostra seu valor como um grande rei e guerreiro. A deusa Tétis, mãe de Aquiles, foi pedir ajuda ao deus Hefesto. Ela queria que ele fizesse novas armas para o seu filho. Hefesto era o deus do fogo e um ferreiro muito talentoso. Ele concordou imediatamente em ajudar a deusa. Então, ele foi para sua forja poderosa. Ele começou a trabalhar com metais preciosos. Primeiro, ele criou um escudo grande e muito forte. O escudo tinha imagens lindas da terra,
do céu e do mar. Depois, ele fez uma armadura brilhante para proteger o corpo. Ele também fabricou um elmo magnífico com uma crista dourada. Finalmente, ele terminou as armas e as deu para Tétis. As armas eram as mais belas e poderosas do mundo. Tétis agradeceu Hefesto e voltou para o campo de batalha. Ela levou as armas divinas para o seu filho Aquiles. Agora, Aquiles estava pronto para lutar e buscar vingança. O rei Agamenon finalmente pede desculpas a Aquiles. Ele admite que cometeu um grande erro. Agamenon oferece muitos presentes valiosos a Aquiles. Os presentes incluem ouro, cavalos e a filha de um rei. No entanto, Aquiles inicialmente recusa os presentes. Ele ainda está muito triste e com raiva. Seu amigo Patroclo foi morto pelos troianos. Aquiles sente uma grande culpa pela morte dele. O velho sábio, Nestor, fala com Aquiles. Ele aconselha Aquiles a aceitar a reconciliação. Aquiles percebe que precisa lutar novamente. Ele decide voltar para a batalha para vingar Patroclo. Aquiles aceita as desculpas de Agamenon. Os dois líderes gregos se reconciliam publicamente. Agora, Aquiles está pronto para enfrentar Heitor. Os deuses do Olimpo também entram na guerra. Zeus permite que eles lutem entre si. Atena e Hera lutam do lado dos gregos. Ares e Apolo apoiam os troianos. A batalha no céu é terrível e violenta. Atena enfrenta o deus Ares com coragem. Ela o ataca com uma enorme pedra. Ares cai no chão, ferido e confuso. Poseidon desafia o deus Apolo para uma luta. Mas Apolo se recusa a lutar contra seu tio. Hera enfrenta a deusa Ártemis com força. Ártemis foge chorando para o Olimpo. A interferência dos deuses causa muito caos na guerra. Finalmente, Zeus ordena que todos parem. Os deuses voltam para o Olimpo, mas a guerra dos homens continua. Aquiles persegue os troianos até um rio. O deus do rio, chamado Escamandro, fica furioso. O deus não gosta que Aquiles suje suas águas com sangue. As águas do rio começam a subir perigosamente. O rio tenta afogar o grande herói grego. Aquiles luta contra a correnteza poderosa. Ele tem muito medo e pede ajuda aos deuses do Olimpo.
Hefesto, o deus do fogo, intervém para salvá-lo. Hefesto faz um grande fogo que seca o rio. O deus do rio finalmente se acalma e para o ataque. Aquiles consegue escapar e continua sua busca por Heitor. Os outros troianos fogem em direção à cidade de Troia. A batalha fica ainda mais violenta perto dos muros da cidade. Este foi um dos maiores desafios de Aquiles na guerra. Após a morte de Patroclo, Aquiles fica furioso e decide lutar novamente. Ele procura Héctor em frente aos muros de Troia. Héctor, vendo Aquiles, fica com medo e começa a correr. Eles correm ao redor da cidade 3 vezes. Finalmente, o deus Apolo abandona Héctor. Héctor para e enfrenta Aquiles. Eles lutam com suas lanças, mas nenhum golpe é fatal. Aquiles então usa sua espada e mata Héctor. Antes de morrer, Héctor pede para seu corpo ser devolvido à sua família. Aquiles se recusa e mostra muita raiva. Ele amarra o corpo de Héctor ao seu carro de guerra. Aquiles arrasta o corpo em volta da cidade, para a vergonha de todos. Os troianos, do alto dos muros, choram ao ver a cena terrível. A morte de Héctor é uma grande tragédia para Troia. Agora, a cidade perdeu seu maior defensor. Após o funeral de Patroclo, Aquiles organiza jogos em sua honra. Ele oferece valiosos prêmios para os vencedores das competições. Primeiro, há uma corrida de bigas puxadas por cavalos. Muitos heróis gregos famosos participam da corrida. Durante a corrida, ocorre um acidente e uma biga quebra. O vencedor recebe uma grande taça de prata como prêmio. Depois, há uma competição de luta corporal. 2 guerreiros fortes lutam, mas ninguém vence claramente. Aquiles decide dar prêmios iguais para os 2 lutadores. Também há uma corrida a pé muito rápida. Outras competições incluem arremesso de disco e tiro com arco. Os jogos continuam durante todo o dia. Todos os participantes recebem algum presente de Aquiles. Os jogos honram a memória de Patroclo e unem os gregos. Finalmente, a tristeza diminui um pouco no acampamento grego. O rei Príamo, pai de Héctor, decide ir ao acampamento grego. Ele quer pedir o corpo de seu filho Aquiles. Príamo leva um grande resgate com ouro e presentes valiosos. Com a ajuda do deus Hermes, ele viaja secretamente à noite.
Príamo entra na tenda de Aquiles e se ajoelha diante dele. Ele beija as mãos do homem que matou seu filho. Príamo fala sobre seu próprio pai e pede piedade. Aquiles fica comovido pela coragem e dor do rei idoso. Ele concorda em devolver o corpo de Héctor. Aquiles ordena que suas servas lavem e preparem o corpo. Os dois homens inimigos comem juntos e conversam. Aquiles promete uma trégua de 12 dias para os funerais. Príamo leva o corpo de Héctor de volta para Troia. Toda a cidade chora ao ver seu herói retornar. Eles realizam um funeral grandioso e honram a memória de Héctor.